eu quero retratar aqui, mostrar para você nessa revelação, irmã Luciana, que Deus, que o Senhor Jesus, Ele já sabe o melhor para você. Ele já sabe, né? Mas pastor, se Ele já sabe, por que então que não manifesta na minha vida aquilo que é melhor para mim? Porque para Deus manifestar aquilo que você precisa, é necessário que Ele veja um fator chamado fé. A Bíblia fala que sem fé é impossível agradar a Deus, né? Fé em quê? Fé naquilo que Deus diz que é. Fé na sua palavra. Não tem gente que tem uma fé contrária, né? Uma fé no mal. Não, eu vou fazer. E tem gente que ela se programa para ser uma pessoa má. Ela usa a fé ao contrário, né? Então, esse texto nos mostra, primeira coisa, o cuidado que Jesus tem comigo, com você. Independente da cor, da raça e do próprio credo religioso. Porque aqui nesse texto fala de uma multidão. 5.000 pessoas, André. E tem até aqui um André também, aqui que nós vamos citar, né? 5.000 pessoas. E também diz que é mais, porque naquele tempo havia um preconceito. As mulheres não eram contadas. Que coisa, né? As mulheres não eram consideradas, quando ia fazer a contagem, o censo, contar a criança, né? Nem criança era contada, era só homem. Só prevalecia a lei dos machos. Os homens deitavam e rolavam, e as mulheres padeciam, né? Mas Jesus veio mudar tudo isso, né? Quando Ele ressuscitou, Ele já veio dar dica para os machistas de plantão, né? Porque tem umas pessoas que acham que mulher não deve nem pregar. Tem pessoas que acham que mulher não pode ser pastora. Acha que mulher não pode cuidar. Se Deus usou o ventre, usou a Maria para trazer Jesus, se ela pode trazer o Salvador, mostrando que a mulher é capaz, a mulher não pode falar de salvação se ela foi um instrumento para trazer o Salvador à terra. Eu diria que é uma ignorância, uma incoerência. Pasme, existem muitas pessoas que defendem a ideia que mulher não pode pregar. Que ignorância! Meu Deus do céu! Ai de nós se não fossem as mulheres, né? Jesus teve mulheres que sustentavam o ministério dele. Os apóstolos teve mulheres que sustentavam o ministério, que abriam as suas casas. Temos Priscila, né? Priscila, a esposa de Átila, que era uma mulher, uma pregadora, né? Temos Dorcas, que era uma pregadora, uma discípula, Maria Madalena, enfim. É importante a gente entender como Jesus, quando ele veio, ele confrontou com essa situação, né, de marginalidade contra as mulheres. E aqui tinha mais de 5.000 pessoas, porque eles faziam questão de não contar as mulheres nem as crianças. Então, alguns estudiosos dizem que tinha mais de 5.000, tinha umas 10 ou 15.000 pessoas, contando mulheres, e querendo dar mais de 15.000 pessoas. Mas o texto fala de 5.000, por quê? Os hebreus, eles têm até hoje essa questão contra as mulheres, né? Que as mulheres não podem ser consideradas. E diz a Bíblia que Jesus, ele atravessou o mar da Galileia. Ele estava querendo ir para outro local, mas as pessoas estavam antenadas. Todo mundo queria ficar perto de Jesus, porque onde Jesus ia, Jair, milagres aconteciam. Onde Jesus ia, milagre acontecia. Ele pegou o barco, atravessou ali o mar e foi para um lugar mais distante. O pessoal ficou sabendo que eles iam atravessar aquele mar e passaram por um caminho, chegou primeiro do que Jesus. Quando Jesus chegou lá, já tinha aquele povo lá espalhado, esperando ele. Já estavam lá, e já estava tarde, ficando já de tarde já. O sol já estava quase se pondo, né? E Jesus, a Bíblia fala que Jesus orou pelos enfermos, libertou o oprimido, expulsou capeta, expulsou demônio, né? Muitas pessoas foram libertadas, houve cura milagrosa, né? E os discípulos ficaram preocupados. Nossa, que tanto de gente aqui, como é que vai fazer se esse pessoal começar a ficar com fome?
Como é que vai fazer se esse pessoal começar a ter vontade de se alimentar? Tinha criança, homem, mulher, tudo misturado, apesar que eles falaram que era só 5.000. Aí Jesus de propósito, presta atenção, Jesus de propósito, porque muitas vezes a situação que acontece em nossa vida, presta atenção, né? Nós somos provados, às vezes acontece fato em sua vida que você fica assim, perguntando como é que eu vou fazer, como é que eu vou resolver isso. Aí Jesus chegou para Filipe e falou assim: Filipe, como é que nós vamos fazer para dar comida para esse povo? Jesus perguntou para Filipe, mas diz a Bíblia que ele perguntou só para conhecer o coração dele, só para saber que nível de fé, de confiança, só para saber o que ele ia falar diante daquela situação. Quantas besteiras, às vezes, a gente fala diante de um problema que está me enfrentando. Às vezes até falamos, eu falei de brincadeira. Nem de brincadeira você deve falar bobagem. Nem de brincadeira você deve falar que não vai conseguir, que está tudo perdido, que não vai dar certo. Não, aprenda isso. Há poder, palavra é semente. Tem aquela palavra assim, aquele ditado, né, que não é bíblico, mas é um ditado popular que eu gosto muito de citar, que fala assim, olha, água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Se a pessoa ela é uma pessoa negativa, tudo o que acontece com ela não vê solução, ela desanima, ela acaba olhando para baixo, dizendo não vai dar certo. Meu amigo, aprenda uma coisa, quando você estiver passando por um problema, creia, esse problema é a oportunidade que o milagre vai acontecer na sua vida. Isso não é loucura, isto é fé. Quem crê, diz o Senhor, quem crê verá a glória de Deus, André. Crer é você, mesmo passando luta, você pode até no momento ficar sem saber o que fazer, mas nesta hora, ao invés de você olhar para o problema e achar que não tem solução, não estou dizendo para você negar que não tem um problema. Não estou dizendo para você falar que não tem a situação difícil. Encare a situação difícil e fala, Senhor, a coisa está feia, mas eu sei que a tua boa mão está na minha vida para operar um milagre. É isso que Jesus estava naquele momento experimentando. Filipe, como nós vamos fazer, Filipe? Ele perguntou só para saber, né? Só para Filipe expressar. Agora eu te pergunto, você que está aqui agora, eu pergunto para você, você talvez esteja enfrentando alguma dificuldade, algum problema, talvez você esteja enfrentando alguma luta, né? O que você está sentindo? Se você está sentindo, pastor, eu acho que não tem... Olha, para de pensar que não vai dar certo. Para de pensar que a porta fechada não vai se abrir. Para de pensar que esta doença não tem cura. Para de pensar que a sua filha não tem jeito. Para de pensar que o seu genro não tem jeito. Não, olha, o problema sempre vai existir. Mas onde tiver pessoas que exalam o bom perfume de Cristo, o que é exalar? É você falar, meu Deus, o problema existe, mas eu creio que maior do que o meu problema é o teu poder para operar um milagre na minha vida. Então, nós temos que ter uma fé de ação, e uma fé que muda o nosso pensamento. A fé em Deus tem que nos levar a uma atitude melhor. Eu tenho fé em Deus, então eu preciso passar a ter uma atitude diferente, uma atitude que me faz parecer com meu Pai que está no céu. Jesus perguntou para Filipe, meu filho, onde nós vamos arrumar comida para esse pessoal? Ele falou, Senhor Jesus, está difícil, porque nós temos aqui no nosso caixa, né? Porque Jesus tinha o tesoureiro, tinha uma tesouraria, né? Tinha uma tesouraria, nós temos aqui no caixa 200 denários. É o que nós temos, mas nós temos mais de 5.000 bocas. Como que a gente vai comprar 200 denários de pão? Não vai dar. Aí, de repente, alguém estava do lado. André estava do lado. André, o discípulo, estava do lado, falou assim, o seguinte, senhor, 200 denários não dá para comprar os pães, que é muita gente, mas o seguinte, eu vi ali que tem um menino que tem 5 pães e 2 peixes. Piorou mais ainda, né? Pela lógica, não é verdade? 200 denários, com certeza, daria para comprar mais de 5 pãezinhos e 2 peixes. Na lógica humana é isso aí,
né? Mas na lógica divina, não. Para Deus, o que Ele quer é que você apenas apresente o pouco que você tem. Pastor, a minha fé é muito curta, pastor, eu sou um homem tão desanimado, o meu ânimo é tão pequeno, pastor. Então coloque o pouco que você tem diante de Deus e fala: Senhor, me ajuda na minha falta de fé. Tem hora que a gente tem que ser humilde, sabia? E pedir até Jesus para nos ajudar na nossa falta de fé. Né? Nós temos que pedir perdão até a Deus pelas besteiras que a gente fala, as bobagens que a gente fala muitas vezes. Aí André falou assim: ó, senhor, nós temos aqui, né? Se Filipe falou que 200 denários não dá para comprar pães para pôr na boca de tanta gente, né? Eu olhei aqui, o seguinte: só temos 5 pães e 2 peixes, e ainda para melhorar, é de uma criança. Como que você tira o pão e o peixe de uma criança? Como é que você vai tirar o pão e o peixe do cestinho da criança? Realmente as pessoas não tinham, viu? Não tinham, porque senão Jesus não ia se preocupar em arrumar. Ele poderia apenas dizer que poderia cada um partir ali, não tinha. Eles foram ali, sabe quando a pessoa está precisando de um milagre, quando a pessoa está às vezes em busca de uma cura, quando a pessoa mora longe, às vezes está sem dinheiro, não sei se você já passou por isso. Às vezes, sem dinheiro, você tem que fazer uma viagem longa, né? Você tem uma consulta, vai consultar, mal você tem para o remédio, quanto mais para comer. Não sei se você já ficou nessa situação de ter que procurar trabalho e às vezes você só tem o dinheiro da passagem para ir e para voltar. E se pegar o ônibus errado, está arriscado você ainda não ter dinheiro para pagar. Então aquele povo, eles foram, Jair, em busca de uma cura. Um pai talvez buscando a cura para um filho. Talvez uma mãe buscando a libertação para uma filha rebelde. Porque o texto não fala, mas é por aí. Pessoas que não dormiam, pessoas possessas, pessoas viciadas, problemáticas. Cumprindo o que está em Mateus 11, 28. Vinde a mim todos vós que estáis cansados, oprimidos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Né? Então estava ali gente cansada, oprimida, sem trabalho, sem comida, precisando: eu não sei como é que eu vou fazer para alimentar amanhã, eu não sei. Mas Jesus deu uma palavra poderosa. Ele falou para André, tipo assim, negocia com o menino lá, pede para ele ser doador. Logicamente que aquele menino não estava sozinho, né? Porque não se pode tratar com as crianças, você trata com os pais da criança. Lógico que o texto não fala isso, mas sabiamente Jesus não infringir. Você não trata um negócio, uma venda, uma troca com a criança. A criança, ela não tem o juízo normal para vender a bicicleta que o pai deu. Você não pode tentar comprar uma televisão da criança ali no portão. Você tem que negociar com o pai e com a mãe. Quem está entendendo, diga amém. Jesus, na sua sabedoria extraordinária, com certeza, ele falou para André, conversa com o pai, com a mãe lá, né? E essa criança, com certeza, vai poder doar, trazer esses 5 pães e 2 peixes, e assim fizeram. De boa fé, de boa vontade. Se aquela família, quando a gente está no aperto, irmãos, quando a gente está na mesma jornada, todo mundo passando aperto, a gente tem que aprender uma coisa: solidariedade. Quem está entendendo diz amém. Solidariedade, a gente tem que ter compaixão, dor um do outro. Se eu estou desempregado, então eu tenho que ter solidariedade. Puxa vida, fulano está desempregado, o que eu posso fazer para ajudar? Solidariedade. A gente, quando está no mesmo situação, no mínimo que a gente tem que ter solidariedade, desejo de ajudar. Não, eu já resolvi meu problema, fulano que se... Isso não é solidariedade. Mas quando nós temos fé em Deus, a solidariedade, ela brota. O desejo de ajudar, não de solucionar o problema, porque a vida não dá para solucionar o problema, mas pelo menos para amenizar a dor e a situação difícil no momento. Creio que houve solidariedade. O pai, a mãe conversou com a criança, pegaram ali o cestinho com os 5 pães e 2 peixes. Os 12 discípulos estavam ali. Veja que eu estou mostrando para você que Jesus já sabia o que tinha que fazer. No entanto, ele perguntou para Filipe primeiro,
para ver qual que era a ideia de Filipe. Na cabeça dos 12 era o seguinte: manda todo mundo embora, sai fora, é fria. Não tem jeito, não manda embora. Mas Deus não faz assim com você. Quando Deus, quando Jesus, quando o Espírito Santo, Ele te chama, quando Ele fala: meu filho, abre o teu coração, eu quero entrar na tua vida, eu quero te salvar, não só o teu espírito, a tua alma, mas eu quero fazer com que você tenha uma vida digna. Jesus, Ele começa uma obra, Ele não deixa pela metade, Ele não é covarde. Jesus, quando Ele te chama por você aceitá-lo e ser um salvo, Ele promete: eis que eu estarei convosco até a consumação do século. Ele diz o seguinte: todo aquele que vier até mim, de maneira nenhuma eu o deixarei voltar vazio ou sem nada. É isso, Ele garante. Por isso em Mateus diz assim: todo o poder foi me dado no céu e na terra. Tudo o que você precisa, tudo o que eu necessito, que a tua mulher, teu filho, pastor, sim, está em Jesus. Só que é tão fácil isso que às vezes a gente quer colocar dificuldade. A gente acha que a gente tem que pagar um alto preço, não, o sacrifício Jesus já pagou. O sangue dele no Calvário foi derramado para que você aqui e você que está assistindo esse culto online, onde você estiver, se você neste momento confessar com a tua boca e falar: Jesus, eu quero que tu seja o meu Salvador, a partir deste momento, anjos são liberados para te guardar e te proteger para onde quer que você for. É isto que Jesus faz. E mais de 5.000 pessoas já aí reunidas ali. Acabou o momento da oração, acabou o momento da cura, e o pessoal estava com fome. Dá fome, pessoal. Quando não tem dinheiro, presta atenção, quando a coisa está feia, parece que fica mais feia ainda. Quando você está com pouco dinheiro, sabe, parece que a fome aumenta, você fica com mais vontade de comer. Os filhos olham para você e falam: mãe, e aí? Você fala: não sei como eu vou fazer, vou dar um jeito. Quantos pais responsáveis, mães responsáveis, tiveram que fazer sacrifício, às vezes sair, vender alguma coisa, ou pedir até emprestado, né? Porque filho, ele não quer nem saber, ele acredita no pai e na mãe. O filho não pergunta: pai, mãe, vai ter pão amanhã cedo? Não, de manhã ele fala: mãe, eu quero café. Ele acredita na provisão do pai e da mãe. Meus queridos, se nós, pais humanos, nos preocupamos em suprir a necessidade dos filhos e dos netos, quanto mais o nosso Pai que está no céu. Quanto mais nosso Pai que está no céu. Jesus olhou para aquelas mais de 5.000 pessoas. Vamos aprender algumas coisas importantes. Ele sabe o que você precisa, mas Ele quer também que a gente aprenda alguma coisa, algumas leis, alguns princípios que vai começar a aplicar agora. Por exemplo, quando Jesus viu aquelas 15.000 pessoas, Ele pegou os 5 pães e 2 peixes, diz a palavra que Ele apresentou a Deus: Senhor, Pai, Tu sabe, o pessoal acredita em mim, eu estou aqui acreditando, e pronto, os discípulos ali enfileirados, um do lado do outro. De repente eu acredito que apareceu alguns cestos lá, porque no meio de 15.000 pessoas, não é possível que não tinha cesto na mão de alguém lá, cesto pequeno, grande. E cada discípulo pegou o seu cesto, ficou ali do lado de Jesus. Jesus pegou o cesto da criança, né? Generosamente combinado com o pai e com a mãe, e orou. E diz a Bíblia que depois da oração, o pão e o peixe começou a se multiplicar. Aleluia! O pão e o peixe começou a multiplicar. Jesus começou a pegar o pão e o peixe e colocar ali no cesto dos discípulos. Mas antes de distribuir o pão e o peixe, de matar a fome, de fazer com que as crianças comessem o pão e o peixe, Jesus falou assim: olha, vou ensinar para vocês alguma coisa. É preciso que a gente, antes de começar a fazer alguma coisa, aprendamos a ter ordem. A primeira coisa que Jesus falou foi o seguinte: olha, tem mais de 5.000 pessoas, vamos fazer grupo de 50 e de 100. Se organizar. Tem que se organizar. Olha como é que Jesus é tremendo, né? Tem que se organizar. Não sei se você já viu quando as pessoas vão distribuir verdura em lugar muito aglomerado, e quando uma organização, quebra-se o caminhão da verdura, quebra-se o caixote, desperdiça toda a verdura.
Porque não tem ordem. Jesus falou assim, olha, vamos colocar ordem, 50 pessoas aqui, 100 aqui, 50, e fez aqueles grupos grandes, 50 e 100, 50 e 100, fala, agora vocês vão se assentar, ordem. Está vendo? Deus, ele é tremendo, né? E antes de nos abençoar, ele quer que a gente tenha organização, a gente tem que saber como fazer, para que fazer, né? Ah, pastor, eu quero que Deus abençoe para que eu ganhe 10 mil reais. Para que você quer ganhar 10 mil reais? Qual o seu propósito de prosperar? Só olhar o seu umbigo? Ou você vai proporcionar para a sua família bênção, né? Vai investir no reino de Deus? Você tem que dar motivo. Tem gente que a prosperidade para ela faz mal. Tem pessoas que, às vezes, quando elas estão na média, elas têm um comportamento, mas quando começa a ficar bem no bolso, quando a conta bancária sai do vermelho, vai para o azul, não sei se tem o verde, mas só o azul, né? Aí a pessoa já começa a mudar. Tem uns que até larga a mulher, larga a esposa, tem mulher que larga o marido, tem marido que larga o esposo, tem filho que muitas vezes abandona a casa. Não, mãe, quando a mãe ajudou, a mãe socorreu, aí o filho ficou rico. Aí o filho compra um lugar grande e deixa a mãe chupando o dedo. Então muitas pessoas não estão prontas para ter o que pede. Tem pessoas que não estão prontas para ter um carro novo. Pastor, que bobagem. Não, é verdade. Às vezes os bens que a pessoa tem vai fazer ela levar uma vida devassa, uma vida em pecado. Ao invés de se aproximar de Deus, vai começar a inventar moda. Não estou dizendo que não devemos orar e trabalhar para ter, mas não podemos ser possuídos pelos bens materiais. Quando a pessoa é possuída pelos bens materiais, ela faz muita besteira e bobagem. Jesus então diz, olha, coloca em ordem, 50, 100, 50, 100. Imagina mais de 5 mil, mais de 15 mil pessoas sentadas. E Jesus orou, falou assim, olha, eu vou ser a base de vocês. Vocês vão agora começar a distribuir pão e peixe. E os discípulos ali, né, começaram a distribuir o pão e o peixe, buscava mais. Olha, ficou mais de horas ali, porque 5 mil, mais de 15 mil pessoas com fome e ter que sentar e esperar, né? Aguardar a vez. Talvez alguém lá na frente, olha, dá para adiantar aqui para mim, que é normal. Criança não espera, criança quer na hora. Oh, maravilha! Diz a Bíblia que os 5 mil, 15 mil pessoas foram alimentados, né? Foram alimentados pelos 5 pães e 2 peixes. E o mais importante, outro valor importante, além da gente confiar em Deus, da gente crer que Ele provê, da gente ter ordem em nossa vida, ter organização, né? Organizar-se para receber. Todo mundo alimentou. Sobrou. Jesus falou assim, agora vocês vão pegar o que sobrou e vai guardar. Princípio de economia. Oh, maravilha. Princípio de economia, guardar. Guardar não quer dizer que a pessoa é miserável, não. Não. Guardar. Guardar. Comeu, alimentou? Ah, não, já comi mesmo, agora vou jogar fora. Não, é guardar. Se não dá para guardar, então procura saber para quem você pode doar o alimento. Guardar. Guarda, vai lá. Sabe quanto que multiplicou? Diz a palavra que 12 cestos de pães e de peixes multiplicaram. Mesmo depois das mais de 5 mil pessoas sendo alimentadas, ainda sobrou, Jair. 12 cestos de pães e peixe. Olha o que acontece quando Jesus, ele passa a ser o seu Senhor. Quando Jesus, você o aceita verbalmente, não tem vergonha. Não tem vergonha de falar, eu sou crente em Cristo. Eu entreguei a minha vida para Jesus. Jesus é o meu Senhor. Ele me salvou. Irmãos, quando nós assumimos a nossa fé diante deste mundo tão trabalhoso, onde a mentira tem mais valor do que a verdade, onde ser desonesto a pessoa é mais aplaudida, onde o marido quando fala, não, eu amo a minha esposa, estou com ela, não, nós nos conhecemos, quero envelhecer com ela, quero estar com ela até o final.
isso é considerado algo do passado. Isso é isto que o mundo ensina. Mas quando você tem Jesus, ele muda a sua história, porque aceitar Jesus é ser transferido das trevas para a luz. E como que você se mantém com dignidade? Orando, lendo a palavra, jejuando. Eu vi o cântico aqui do Espírito Santo. Como é que você se enche do Espírito Santo? Lendo a palavra, tirando tempo para orar. Nós lançamos o projeto aqui, o projeto TSD. Faça esse projeto. Você vai ver que em 3 meses a sua vida vai mudar. Você não precisa falar para ninguém, pastor, não sei orar. Dobra o joelho lá, começa a orar por você, começa a seguir o que eu passei para você ver. Irmãos, e esta palavra de hoje nos mostra o cuidado que Deus tem, que Jesus tem. Pastor, mas Jesus não está entre nós. Oh, irmãos, Jesus ressuscitou. Oh, maravilha. Se você for no túmulo de Maomé, de Nostradamus, de Gandhi, você vai ver os restos mortais de Buda. Os grandes religiosos das religiões, você vai ver os ossos dele lá no sepulcro. Mas se você for em Jerusalém, os ossos de Jesus não estão lá. Ele ressuscitou. Por isso ele é o mesmo hoje, ontem e será o mesmo eternamente. Ele continua poderoso, maravilhoso. Nada para ele é impedimento. É por isso que ele falou, olha, eu vou para o Pai e vou mandar para vocês o meu Espírito Santo, para trazer a memória de vocês, que vocês não têm que ter medo diante do que vocês enfrentar. No mundo você vai ter dificuldade, você vai tropeçar, você vai cometer falhas, mas se você se arrepender e estiver disposto a recomeçar, eu estou contigo por onde quer que você andar. Jesus é a oportunidade que todo mundo precisa. Sabe aquela pessoa que você já vê, fulano não tem jeito, pastor, eu conheço Beltrano, eu conheço Ciclano, se essa pessoa for para o céu, eu não quero ir para lá, porque eu não gosto dela. Irmãos, a nossa vida aqui é vida de oportunidade. Todos nós falhamos, ou falhamos em palavra, em atitude, cometemos falhas. O que é pecado, afinal de contas? A Bíblia fala que pecar, todas as vezes que eu sei que tem que fazer uma coisa boa e não faço, eu estou pecando. A Bíblia não distingue pecadão de pecadinho. É tudo aquilo que você sabe que tem que fazer para ajudar aquilo de certo que você tem que fazer e não faz, você está pecando. A lei dizia, não matarás, não adulterarás. A lei, Moisés, com Jesus ficou mais rígido. Só de você pensar em adultério, pensar em ficar com alguém que não é sua ou seu, você já está pecando. Então ficou mais rígido. Antigamente era o quê? Era o ato, a prática, que era considerado pecado. Na legislação do Senhor Jesus, só de pensar você já está pecando. Está vendo? Só de pensar. Pastor, então, isso é por quê? Para ninguém achar que é melhor do que o outro. Todos nós erramos todo dia, pecamos, então todo dia nós morremos e ressurgimos. Todo dia nós temos que, Senhor, perdoa-se. Senhor, hoje, apesar de conhecer a tua palavra, hoje eu fui ignorante. Senhor, hoje eu agi mal. Irmão, não é porque você é crente, conhece a Deus, que você está isento de falhar. Só que nós temos que ter humildade para reconhecer quando nós falhamos e ter disposição para pedir perdão e para recomeçar. Irai-vos e não pequeis. A gente ira. A gente fica com raiva. Não, pastor, eu não fico. Então você não pode ficar aqui mais, você tem que ser arrebatado. Porque todo mundo falha. Então, esse texto aqui nos revela, meus queridos, provisão, cuidado de Deus, que Deus já sabe a solução do seu problema. Ele está esperando, ele está esperando a sua reação. Ele está esperando você falar, Senhor, eu creio que o Senhor pode me abençoar. O problema é que a gente fica querendo saber como é que Deus vai fazer. Você não tem que se preocupar como que Deus vai resolver esse problema que você, no seu coração, acha que não tem solução. Você não tem que se preocupar, mas Ele já viu, já sabe como que Ele vai fazer.
ele enxerga. Os olhos de Jesus não estão limitados à parede, não está limitado à doença. Os olhos de Jesus é como um raio-x. Quando ele olha para você, ele vê o problema, mas ele vê a solução. Por isso, nesta oportunidade, eu deixo esta palavra de fé para o seu coração. Te convido, fica de pé que eu quero orar por você e por esses amigos que estão online neste momento. Eu creio que o poder de Deus está aqui em nome de Jesus. Eu creio que Jesus, ele salva, batiza no Espírito Santo, ele cura, em breve voltará. Você que ainda não aceitou Jesus como seu Senhor e Salvador, abra o teu coração, aceita Jesus. Teremos um batismo no final de novembro, né? Dia 30 de novembro, teremos o batismo em novembro, dia 30 de novembro. Você que está online aí, você que ainda não aceitou Jesus, aceite Jesus como Senhor e Salvador. Procure um templo mais perto aí da sua casa, procure o pastor, a pastora, converse com eles, né? Abra o teu coração enquanto é tempo, meu querido, minha querida, porque hoje você está respirando, amanhã ninguém sabe. Então, aceita Jesus como seu Senhor e Salvador, batize nas águas e ande no caminho. Eu quero orar por você. Põe a mão sobre a tua cabeça, você que está aqui no culto presencial, e você que está aí online, demonstra uma reverência aí que eu quero te abençoar. Se alguém estiver doente, eu quero ministrar a cura em nome de Jesus. Meu Deus e meu Pai, neste momento, movido pela fé, eu estou te apresentando agora milhares e milhares de pessoas, homens, mulheres, jovens e crianças agora. Te apresento esses que estão aqui no culto presencial. Ah, Senhor da glória, estende as tuas mãos, Senhor, aqui e abençoa aquele irmão que está em casa, que precisa de uma libertação. Espírito Santo, toca no espírito, na alma, na mente, no corpo do irmão, desta irmã que está neste lar. Ah, Senhor, e quebra as algemas do vício, das drogas, da enfermidade, em nome de Jesus agora. Ah, Espírito Santo, mostra para esse homem a saída, esta causa na justiça que está na mão do advogado, essa partilha de bem, esta pensão, essa firma, Senhor, que vai se abrir. Ah, Espírito Santo, nós clamamos em nome de Jesus Cristo agora. Meu Pai, eu te apresento neste momento essas pessoas que estão assistindo o culto online, os amigos católicos, os amigos espíritas, os amigos livres pensadores. Meu Deus, eu te apresento agora. Vá de encontro, Senhor, curando os enfermos, libertando os oprimidos nesta hora, para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Meu Deus, que no dia 18 de outubro, meu Pai, onde nós estaremos participando dessa live Vida para Jesus, que todos nós possamos assistir, Senhor, estamos atentos, porque um grande milagre estará acontecendo através da pregação do pastor Mário de Oliveira e a unção com óleo que será realizada 18 de outubro, dia dos médicos. O médico dos médicos vai operar. Deus te abençoe, meu amigo, meu irmão, em nome de Jesus. Fique com Deus, vocês aí online, em nome de Jesus. Pode assentar, vocês.